Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano. Eu sou Jefferson Barbieri. Essa é a 54ª edição do nosso podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o professor Orlando Fontes Lima. O professor Orlando, que é uma pessoa já conhecida há bastante tempo, professor da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, e também um dos fundadores do LAUT, o Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transportes. Professor, muito obrigado por o senhor ter aceito o convite e aberto esse espaço para a gente conversar um pouquinho sobre logísticas e transportes, que eu acho que é um assunto fundamental para o nosso país. Eu que agradeço a oportunidade, é um grande prazer revê-lo e poder participar aí do seu programa. Muito obrigado. Né? Imagina. Professor, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para o senhor, assim, Brasil é um país, né, de dimensões continentais, né? É um país que há muito tempo adotou principalmente um modelo de transporte rodoviário, né? Um país que se moldou muito em cima do transporte por caminhões, enfim. Como é que nós estamos hoje, professor? Nosso mercado é assim, eu não sei se seria a palavra certa, mas nós estamos deficitários, nós temos problemas com a logística do país, ou melhorou bastante com o passar do tempo? Vamos lá. Vem melhorando, só que nós temos uma origem um pouco diferente dos outros grandes países. Então, quando você olha Estados Unidos, olha Rússia, olha Austrália, olha outros países com dimensões continentais, nós temos algumas particularidades. Eu acho que o melhor comparativo é com os Estados Unidos. Tá? Então, os Estados Unidos tem uma malha ferroviária muito grande. E nós temos uma malha ferroviária ainda pequena. E onde faz a diferença isso? Nos custos dos produtos dos chamados commodities. Circular grão, circular minério, circular essas grandes escalas, realmente nós temos um custo mais elevado dessas operações. Aos poucos vem se completando algumas ferrovias, mas nesse contexto a gente é deficitário. Em contrapartida, os Estados Unidos passam pelo problema agora, que é de manter a rede, porque tem um custo muito alto de manutenção. Né? Então, a questão ferroviária tem esse limitante. Mas nós temos uma oportunidade. O desenvolvimento do Brasil é na costa. Então, a navegação de cabotagem é uma grande oportunidade e ela vem, cada dia que está passando, mais sendo explorada. Porque se você olha assim o desenvolvimento e a localização das grandes cidades brasileiras, você vai ver que está todo mundo perto de um porto. Uhum. Então, essa é uma oportunidade. Quanto à questão rodoviária, existem duas linhas de abordagem, existem dois pensamentos. Né? O primeiro deles, que está associado um pouco à limitação das ferrovias, que é a questão do custo rodoviário ser maior do que o custo ferroviário. Então, o movimento de produtos fica mais oneroso. Né? O outro lado é dizer que o Brasil tem uma grande oportunidade no que tange a flexibilidade de operação, porque a conexão de um aeroporto com rodovias é imbatível para produtos de alto valor agregado. Então a gente deixou das commodities e agora vai para produtos, por exemplo, comprei um iPhone, comprei um celular e eu estou localizado numa região de difícil acesso no interior do Brasil.
Esse não é um produto, é um produto de alto valor agregado, que tem um frete significativo e que ele, de forma alguma, iria de trem. Agora, eu Uhum. consigo fazer uma entrega quase que no mesmo dia, fazendo a conexão aéreo-rodoviária, que é uma tendência mundial, esse uso para altos valores agregados. Então, acho que podemos olhar por esses dois lados. Agora, melhorou? Melhorou. Melhorou graças à ação conjunta, tanto dos governos, né, quanto da iniciativa privada, que vem dando outras soluções, vem agilizando os processos. A gente teve também, dá para notar hoje, eu estou dizendo já na cadeia final, né? O número de entregadores de mercadoria que a gente tem, né? Eu vejo por onde eu moro aqui que não passa um dia que quatro, cinco, seis na minha rua aqui, são várias entregas, né? E a gente acompanha isso porque também teve assim uma mudança desde da pandemia ali em 2020 para cá, as pessoas começaram a adotar um modelo de compra pela internet também, né? E de entrega na porta de casa, né? E aquela coisa de não se podia sair, então se comprava coisa, né? Na distância. E então, assim, a gente nota que houve um aumento significativo nesses transportes de entrega de ponto a ponto, né? Quer dizer, pega no distribuidor e te entrega na porta da sua casa, né? Isso houve um aumento fantástico, né? Sim. Eu costumo dizer que a pandemia trouxe uma cisão na logística, criando a velha escola da logística e a nova escola da logística, antes e pós-pandemia. Tanto pensando nas operações globais, quanto nesses tipos de operação que você está comentando. Houve uma quebra de paradigmas muito grande nesse momento. Então, vou rapidamente colocar, em termos globais, a palavra da moda, a palavra que definia as operações é o just in time. Quer Uhum, dizer, as coisas chegando na hora certa, no momento certo. E níveis de estoque muito baixos. O que que aconteceu quando nós chegamos com a pandemia? Os portos chineses pararam a operação e virou um caos mundial. Quais foram as empresas que se saíram bem? As que não seguiam o just in time, porque elas tinham estoque. E aí elas conseguiam entregar, conseguiam vender. Isso foi uma quebra de paradigma e na questão global trouxe uma outra variável. Não é descartar o just in time, mas coloca uma outra ao lado, que é a chamada resiliência. Então, as redes de logística têm que ter resiliência para, num caso de um dano como esse, rapidamente voltar aos mesmos níveis de operação. E o conceito de gestão de risco, que era uma coisa que estava fora. Então, em termos de supply chain, foi construído um novo paradigma. Hoje está posto. As pessoas não falam mais só de just in time, sem considerar se a rede vai ter resiliência ou não. Aí, para a questão da logística urbana, isso foi muito mais radical, muito mais, que é o que você falou. De uma hora para outra, a cidade ficou vazia, você não podia ir pegar as coisas do seu abastecimento. E aí, olha, Brasil de parabéns, viu? Foi um dos países que mais rapidamente conseguiu equacionar isso, dando soluções das mais diferentes possíveis. O setor de alimentos, tanto de fresh, produtos frescos, quanto produtos de secos de armazenagem, ele se reinventou. E a entrada de iFood, de Rappi, de entregadores, e foi uma coisa. Nesse momento, caíram alguns paradigmas também, por isso uma nova escola. Parou de falar de logística e se fala de e-commerce. Mas boa parte do que é e-commerce é logística. Só que o termo representa melhor isso que você está comentando. A outra coisa é que, antes de 20, você fazer uma entrega na cidade
levando 5 dias, era um padrão ótimo. 3 dias, então, era sensacional. Hoje, esse padrão é de horas. Uhum. Hoje fala-se de operação food and good, quer dizer, entregar mercadorias, goods, no mesmo padrão que se entrega foods. E existem operações desse tipo, né? Com as mais criativas soluções possíveis, né? Então, a tecnologia nessa área revolucionou, o Brasil sempre na frente nessas operações, ele experimentando coisas novas, usando já coisas que o resto do mundo não usava e a gente usa, e aí foram chegando as soluções. Então, uma rede como as Casas Bahia, que transforma boa parte das lojas dela em áreas de armazenagem, Uhum. né? Isso é uma solução inovadora. Os chamados lockers, né? Esses armários que você faz entregas. Essa área é uma das áreas que mais cresceu, tanto em termos de tecnologia quanto inovações. É chamada na literatura last mile, é a última milha. Agora, nem tudo é azul, né? Porque Uhum. junto com ela vieram problemas da chamada gig economy. É, Você falou dos motoboys, né? O modelo que é posto para essas entregas, ele deixa as pessoas muito sem proteção, né? Então, você tem motoboys que trabalham aí 14, 16 horas por dia, sem seguro de vida e sem nenhuma garantia trabalhista, e isso é o lado ruim da coisa. E o mundo inteiro está começando a questionar esses modelos da chamada gig economy. Então, você tem movimento, você vê, eu estava vendo recentemente na Espanha, em Barcelona, eu tive lá e passando, vendo uns prédios, cartazes, no Airbnb, no Airbnb, né? Uhum. E movimentos contra iFood saindo de operação de alguns países no Oriente e tal. Por quê? Porque um bom exemplo disso é o Canadá. O Canadá, ele discrimina todos esses tipos de operação, porque essas operações, elas trabalham dentro de uma lógica do chamado custo marginal. Tentar explicar aqui o que seria. Se eu abro para o mercado uma determinada demanda e abro um leilão de valores para atender essa demanda, a tendência é você equilibrar no menor valor possível. E esse valor coincide normalmente com o chamado custo marginal da operação, né? Então, por exemplo, o Uhum. que que é a passagem justa do passageiro na cidade? É pagar quanto ele onera por estar no sistema. E não é pagar o resto, né? Uhum. Então, essa é a chamada custo marginal. Só que os sistemas não funcionam assim. Por exemplo, energia elétrica. O justo seria eu pagar só o que eu consumo. Mas eu quero ter o direito, da hora que eu quiser, abrir o interruptor e chegar energia para mim. Então eu tenho que ter um custo fixo, uma estrutura disponível para que em qualquer momento eu, eu tenha energia. Então não é só o que eu consumo que eu recebo. E esses modelos de remuneração do, do iFood, do Uber e do Airbnb, eles desconsideram essa parte de custo fixo. Quando Sim. eu alugo um quarto na minha casa, eu não remunero nada dos custos de eu ter o apartamento, né? Isso o Uhum. que faz no longo prazo essa pessoa não ter, por exemplo, dinheiro para manutenção
e reforma do apartamento que foi degradado no uso. E isso acontece com o motoboy. O modelo de remuneração não remunera a reposição da motocicleta, não remunera os custos sociais da mão de obra, que são mínimos que ele precisa ter. O motoboy é que tem maior volume de acidentes e Sim. por morte no Brasil, né? Então, realmente, essa área é uma área que cresceu muito. Ela está, quando você olha o last mile, pegando um gancho da pergunta anterior, para as outras duas partes, que é o middle mile e o first mile. O que é o first mile? Da fábrica até um ponto de distribuição, coisa. É, e o middle mile é quando você tem operações intermediárias de transferência e o last mile é a moto mesmo fazendo a entrega. Essas partes, elas se conectam e a flexibilidade rodoviária é a que se procura. Então, e daí é uma das áreas que mais cresce no mundo em termos de importância, de dinheiro e tal. E o Brasil está bem preparado por ter uma base rodoviária forte para essas operações, mas nós temos que cuidar desse outro lado, o cuidar das pessoas, né? Exatamente, exatamente. Professor, agora a gente está falando sobre isso, por exemplo, é, a carga tributária em cima desse setor. Com toda essa discussão de reforma tributária que o país teve, tudo, vai ficar melhor ou na sua visão ainda fica é muito oneroso ainda a carga tributária para esse pessoal, para esse setor da economia? Bom, a carga tributária brasileira é muito grande, né? É muito Hum. forte. E ela penaliza bastante o setor e as operações logísticas. Mas o que penaliza mais, na minha opinião, são as guerras tributárias. É um estado competindo com o outro e você vai criando deformações na logística que oneram os custos. Então você dá menos tributo, mas você faz uma operação mais custosa. Vou dar dois exemplos aqui, grandes e um menor. Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus fica totalmente distante tanto do eixo de fornecedores de matéria-prima quanto de consumidores de produtos. Ou seja, nós temos um custo logístico maior para levar matéria-prima e um custo logístico maior para trazer para a cidade. No entanto, eu tenho diferenciais tributários lá que viabilizam toda essa operação. Então, é uma reflexão a se fazer. Será que é por aí? Agora está consolidado o setor, não estou de forma alguma falando que a gente tem que terminar com a Zona Franca, mas a decisão foi uma decisão antilogística. O Espírito Santo é a mesma questão. Se você olhar, tem uma grande base logística no Espírito Santo, que não é o melhor ponto para a redução dos custos logísticos totais, mas através de questões de isenção tarifárias e tributos, você cria essa deformação. E aí, uma coisa menor, o fluxo grande que tem entre a região de São Paulo, Campinas, essa região, e Minas Gerais. Em Minas Gerais está lotado de armazéns. Por quê? Porque existem diferenças de ICMS e uma operação casada de você ir para Minas Gerais e voltar dá reduções, tá? A tendência nesse novo modelo é que essas questões elas se dissipem. Por quê? Porque vai ser um imposto único e vai fazer de forma mais agregada. Então, eu vejo como uma perspectiva positiva para a racionalização da logística, os modelos que estão vindo por aí.
Hoje, assim, a gente tem uma questão, por exemplo, eu queria pegar uma coisa mais específica. Quando a gente fala, por exemplo, do transporte de soja, né? A gente tem plantações de soja que vêm desde a região norte, região centro-oeste, né? Vai descendo, né? O custo desse transporte, a gente sabe que a soja é de suma importância, né, para as pretensões brasileiras, principalmente de exportação. O custo disso ainda é alto ou poderia ser mais interessante se houvesse algumas mudanças, principalmente em termos agora com a redução aí, com a nova reforma tributária? Isso pode melhorar, professor? Pode ter um impacto na balança comercial melhor para o Brasil? Eu não acho que o caminho da isenção tributária ou da redução tributária é um caminho muito bom para garantir competitividade de longo prazo, porque, na verdade, onera o país. Na hora que você diminuiu isso e não diminuiu de outros produtos, você está onerando o país como um todo, Tá. né? Então, não é um caminho que eu acho que é o caminho mais interessante. O Brasil é altamente competitivo com a soja mundial, altamente. O trabalho que a Embrapa fez é significativo para a parte de produção e atividade. E os grandes corredores, eles já estão relativamente consolidados, faltam pequenos trechos ferroviários. Eu não sei se você sabe, mas o maior volume de soja hoje sai pelo rio pela Amazônia, sai em barcaças, em grande escala, né? Interessante. E já fica mais competitivo por isso. Então, eu caminharia não só na soja, mas em outras commodities, atuando mais firmemente nas pequenas conexões que ainda faltam para formar uma rede de corredores bastante eficiente, ao invés de trabalhar a questão da Entendi, tributária. entendi. Agora, tem um outro ponto que eu queria tocar com o senhor, que eu li já um bom tempo atrás, mas enfim, depois não acompanhei mais. Mas houve uma época que se falou muito no transporte, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, via Rio Tietê, aquela coisa toda. Falava-se em montar ali, ter uma saída em Salto para evacuar coisas que chegassem por Viracopos e dali descer. Isso vingou, professor? Existe? Ainda esse setor está funcionando? Tem tido muito transporte via hidroviária? É, eu participei das origens, sabe? Participei o primeiro plano de marketing que foi construído para o Tietê Paraná, eu fiz parte da equipe. Legal. E tem um professor lá da Poli, que foi colega meu lá, que é o professor Riva, que é o grande entusiasta. E quem trabalhava muito com isso era a CESP, porque a Ah, CESP tinha as reclusas a solução é muito boa. E só que ela não decolou. E ela não decolou por uma série de fatores. O primeiro deles tem a ver com o que a gente chama de tombo da carga. O que é o tombo da carga? Eu colhi um determinado grão lá no interior do Mato Grosso, e aí eu trago para um determinado ponto aí da hidrovia Paraná, aí eu tenho que tirar do caminhão e colocar nessa barcaça. Aí essa barcaça vai chegar em Salto, aí eu vou tirar dessa barcaça e colocar num caminhão. Vou dar dois tombos na carga. sim, Esses tombos vão e mais o transporte. E o caminhoneiro que está com essa carga já em cima dele, oferece até um desconto para pegar inteiro o trecho. Então, isso dificulta para
para as grandes commodities, né? Uhum. E o que a hidrovia tem forte hoje é mais fluxos locais, de fluxos de carga locais. Agora, tem uma série de perspectivas bem interessantes. Nós temos, inclusive, um pós-doutorado com a gente fazendo lá, que é a professora Líria, da FATEC Jaú, fazendo com a gente para estudar a viabilidade dos chamados portos ágeis e a entrada forte do container na hidrovia. Quando o container entrar na hidrovia, aí sim, aí a hidrovia vai ficar competitiva, porque o container permite essa modularidade, porque ele faz um misto de armazém com contendor e mais transporte, e precisa de agilidade. Então, desembarque em Santos já vem direto para Pederneiras, por exemplo, que é um polo interessante para transferência de carga, e dali pode distribuir para vários pontos. Então, eu acho que a hidrovia ainda está por vir, viu? Tá, tá. Essa questão, por exemplo, a gente está falando só de carga, isso pode, de uma certa forma, por exemplo, transporte de pessoas, tal, isso pode ajudar em alguma Pela coisa hidrovia, pela hidrovia ou a não hidrovia compensa? é só transporte turístico. Só transporte turístico, né? Sim, porque você vai levar um tempo muito grande, é bonito, passa nas reclusas e tal. Eu fiz alguns passeios desses, Uhum, mas não é competitivo, porque ele entendi, vai levar 3, 4 horas a mais. Sabe o que entendi. que é que vai, eu acho que virar a grande solução? É o trem, Tá. nos grandes conglomerados. Então você vê, hoje tem um projeto de um trem ligando São Paulo Campinas, que eu acredito que tenha muita chance de dar certo. Porque o que que acontece? Você vai para São Paulo, você vai pegar um ônibus de Campinas para São Paulo ou vai pegar seu carro para ir? Aí você vai chegar em São Paulo, eu tenho vezes que eu levo o mesmo tempo para me deslocar da entrada de São Paulo até o local que eu vou, do tempo que eu levei para chegar até São Paulo, né? Isso é muito, Entendi. muito comum porque nós temos um congestionamento urbano muito forte. Uhum, Se você pegou o trem, mesmo que ele vá até um pouco mais devagar do que o ônibus ou o carro, na verdade ele vai na mesma velocidade. Nós não estamos falando de trem-bala, a gente está falando de trens normais, né? uhum, Ele entra e você desce na Estação da Luz. E ele entra sem congestionamento, uhum. percebe? Então, quando Interessante. você olha o trecho final, o porta a porta, como a gente vê, a hora que eu saí da minha casa e a hora que eu cheguei no meu destino, o trem tem um potencial muito grande de competitividade Entendi. e leva um volume muito grande de pessoas Sim. e com um nível de conforto bem maior, porque você pode ir tomando um café, você pode ir jogando, você pode ir trabalhando, sentado numa mesinha e tal. Então, eu acredito muito que nós vamos voltar a uma fase de trens Hum, para passageiros. tá certo. Professor, eu sempre confio muito, até por causa da minha inserção, mas eu sempre confiei muito no trabalho da academia, né? Então eu queria falar um pouquinho agora sobre o Laut, né? Opa, vamos lá. Porque é um, é um laboratório que a gente está falando aqui, mas ele não é novo, né? Quer dizer, ele já vem de algum vinte e tempo seis atrás, anos, então. 26 anos, né? É, diz pra gente o que o Laut tem feito desde o seu início até agora, qual foi a evolução dele ao longo desse tempo, o que ele está oferecendo para o pessoal que está na academia e a inserção dele, jogando talvez esses recursos humanos dentro das áreas essenciais aí para a logística e para os transportes, né? Perfeito. Bom, o Laut, ele surgiu em 1999. Foi quando eu me transferi lá da Escola Politécnica
para a Unicamp, e na Escola Politécnica tinha o LPT, Laboratório de Planejamento de Transportes, do meu querido e falecido orientador, Nicolau Golb, que tentava trabalhar um pouco na interface com as empresas. E era uma coisa que eu acreditava muito. Então, quando viemos para cá, a área de logística não existia na Unicamp, e aí isso começou uma articulação, eu comecei a tentar envolver alunos, conversar com empresas e tal, e aquilo foi criando um núcleo que depois aglutinou. E a gente pegou uma bandeira difícil de carregar, que é a interface universidade-empresa. Há 25 anos atrás, falava-se pouquíssimo disso. Agora, a Unicamp está super estruturada com isso, com Inova, com tudo, mas naquela época era zero. E aí nós buscamos um modelo das chamadas Learning Organizations, lá do MIT, da Sloan, um professor chamado Peter Senge, que falava o seguinte: como é que você potencializa a aprendizagem nas organizações, né? Trabalhando com a diversidade, naquele momento muito forte, a diversidade de ideias, e trabalhando com espaços fora das caixinhas, vamos chamar assim. Então, o Laut sempre teve, convivendo no mesmo espaço, aluno de graduação, aluno de pós, executivo de empresa, setor do Estado participando. E essa mistura e essa efervescência, ela dá resultados muito positivos, porque são trocas. E o principal foco do Laude sempre foi as pessoas. Receber as pessoas, respeitar as ideias das pessoas. E a logística e o transporte foi o pano de fundo, né? Foi a É. matéria-prima que a gente trabalhou. Isso deu muito certo. Para você ter uma ideia, no curso de especialização, que era um curso voltado para profissionais com mais ou menos 5 anos de formação e que querem se reciclar e voltar, nós temos mais de 400 especialistas distribuídos pelo Brasil. Alguns já são CEOs de empresas, em várias posições. O curso sempre foi dado nos padrões e rigores da Unicamp. Escutei muito gente vir falar, professor, mas aluno, né? Professor, curso de extensão não se reprova. Eu falei, claro que reprova. Na Unicamp reprova. E a gente construiu um nome. Então, o Laut tem um nome, graças a esse conjunto. E graças a executivos também que vieram, fizeram mestrado, doutorado com a gente, que fizeram carreira e respeitaram esse espaço. Então, o Laut foi construído dessa forma. O ano passado, entrou uma professora que assumiu a coordenação do Laut e eu passei para uma posição mais de retaguarda. É a professora Janaína Antonini, né? E ela trouxe um plus para o Laut. E foi assim muito sintomático, porque quando nós começamos a conversar e olhando toda essa trajetória, nós pesquisamos muitos temas. O laboratório sempre foi pioneiro. Então, nós fomos pioneiros em logística do setor de serviços, que é uma área que depois estourou com banco, com hospital e tal, mas a gente fez isso pelo menos uns 10 anos antes de entrar na moda. Plataformas logísticas, torres de controle, todos esses temas, o Laut sempre trouxe como pesquisa antes de dar a dor de dente, porque eu falo assim, você tem que estudar antes do empresário falar a minha dor, né? Você já deve ter escutado esse termo. Qual é a minha dor? E a universidade tem que estar na frente e tem que saber tratar a dor que ele não tinha. E Uhum. ele, de repente, tem no ano seguinte. Então, pesquisa é isso. É você tá... Para isso, você precisa estar com os executivos do setor, você precisa estar próximo da empresa. No que penaliza? Penaliza no modelo de universidade das áreas mais de ciência pura,
que funcionam em cima de artigo publicado numa revista internacional de alto ranking que leva 3, 4 anos para ser publicado e consolidado, Uhum. né? Esse é o nosso modelinho lá dentro da universidade. E do outro lado, o que que funciona? Funciona o presidente da empresa. A Forbes fez uma pesquisa há 3 anos atrás, dizendo que os grandes executivos, 50 grandes executivos no mundo, erravam 40% das decisões que tomavam, mas corrigiam 80% desses 40% entre 1 ou 2 dias no máximo. Uhum. Então, é um modelo diferente. Não é um Sim. modelo que leva 4 anos para colocar. É um modelo que é diferente a sustentação? É. Aquele modelo que levou 4 anos, ele vai sobreviver por um longo tempo. Esse modelo executivo, não. Mas o mercado é aqui, é no imediato, Sim. né? Então, por isso que eu disse que a bandeira do Laut foi árdua, porque você traz os dois e você apanha dos lados dos dois, entendeu? Pô, esse cara é de mercado. Aí você chega Ih, é professor, pelo amor de Deus, né? Mas é onde está o desafio rico, é o que eu adoro, é a construção dessas soluções mistas. E aí a Janaína trouxe, falou, Orlando, e a sustentabilidade? É uma das principais áreas, que é a área especialidade dela, emissões e tal, papapá. Falei, eu nunca me debrucei sobre isso, Janaína. Por quê? Porque não, tudo bem, logística reversa, um pouquinho de economia circular e tal, a gente trabalhou, mas não como core, né? E Uhum. aí a proposta dela, que eu encampei, é a gente trazer a questão da sustentabilidade como principal elemento, Tá certo. né? E a gente está trabalhando nisso. Então, eu vou lhe dizer o ponto forte, talvez polêmico, que algumas pessoas vão ficar irritadas comigo, que a gente pauta muito. Eficiência técnica e sustentabilidade, nos paradigmas atuais, não se conversam. Eles são conflitantes. Então, eu venho com uma empresa que diz assim: comprei uma frota de veículos elétricos e tal, papapá, paguei 40% acima do que eu pagaria num caminhão coisa e tal, mas eu estou caminhando na linha da sustentabilidade. Aí você fala: qual é o tamanho da sua frota? Ah, a minha frota tem 1.000. Eu falei, então você comprou 40, né? Uhum. Então, é o quê? É um piloto, hoje é na moda, então você tem que fazer pontos e tal. Mas quando você olha a equação da eficiência técnica, que é quanto você gasta ou quanto você produz versus quanto você gasta, quanto você consome, que é a continha do empresário, porque aí depois, pelo valor que ele vende, é o quanto ele vai ganhar. Se você quiser colocar um veículo não poluente, aumenta quanto você gasta, reduz quanto você ganha. E isso no curto prazo vai ser sempre assim, Uhum. né? Eu me lembro, teve um momento, até o secretário de transportes da época era amigo meu e eu discuti um pouco com ele, mas eu também não tinha essa visão, que Araraquara erradicou os trólebus. E qual era a argumentação? Um trólebus custava a manutenção de 3 ônibus e custava 4 ônibus para se adquirir. Então, se eu, em vez de um trólebus, eu ponho 4 ônibus na minha linha, olha como melhora a qualidade do serviço para a cidade, Sim. olha como as pessoas, né? Só Uhum. que melhora para hoje, para amanhã. E aí é difícil você olhar no longo prazo, porque você não internaliza. E por que que é o paradoxo? Porque eficiência técnica é uma variável de empresa, de negócio. Sustentabilidade é uma variável de humanidade, de sociedade. Uhum. Eles estão em níveis diferentes. A gente vai ter que mudar os paradigmas envolvidos. E olha que a natureza está ajudando, hein?
quando ela põe essas catástrofes que a gente está tendo, quando ela traz essas rupturas que nós estamos tendo mundialmente e que estão associados a problemas de sustentabilidade, ela, de certa forma, coloca novos custos para essas operações. Novos custos esses que terão que ser compensados. Sim, com Então, certeza. né, está se movimentando muito. O setor que está mais na frente é o marítimo. O Ah, marítimo já baixou uma regra que daqui 2 anos tem que reduzir mais de 50% das emissões. Senão, não navega. E não é uma coisa de um país, é uma coisa da INCO, que é uma instituição mundial que mundial. autoriza ou não a entrada. Professor, desculpe eu sair um pouquinho Então, do nosso assunto, mas assim, é, nessa coisa, eu sempre fiquei muito com esse negócio assim, a moda é o elétrico, né? A moda agora, todo mundo quer ter um carro elétrico, todo mundo quer fazer o transporte elétrico e tal. Mas ainda do ponto de vista da eficiência, ele não é tão eficiente quanto um motor a combustão que a gente combate por causa das emissões. Aí eu fico pensando na minha ignorância sobre essa ótica, por exemplo. Os sistemas híbridos, alguns carros têm mostrado um sistema híbrido onde funciona uma parte elétrica e uma parte com combustíveis, né? Dando uma autonomia maior. Talvez o caminho não seja por algum outro sistema que, porque a gente também não sabe o que que vai acontecer com todo esse monte de veículos elétricos que estão chegando. Eu não sei o que que vai ser no futuro, entendeu? Se vai ser um amontoado como ficaram os computadores, né, que foram passando, né, foram jogando fora e tal. Talvez pensar num sistema híbrido, alguma coisa assim, talvez principalmente para motores, talvez fosse uma outra saída possível, não sei. olha, esse é um bom exemplo da eficiência técnica versus sustentabilidade. O que foi conseguido é o veículo, viabilizar com eficiência técnica também foi o elétrico. Mas quem está pegando mesmo é o híbrido. Se você olhar no Brasil, quem vai mesmo é o híbrido. Porque o híbrido tem as facilidades do elétrico e minimiza os problemas do elétrico. Se eu pegar um elétrico sozinho, eu vou rodar 300 quilômetros na estrada e eu tenho que parar 1 hora para voltar a ter a mesma autonomia. Uhum, Se eu tiver um híbrido, eu vou 1.500 quilômetros, porque eu vou um elétrico e depois eu vou combustível. O custo é maior? É. Cai a potência? Cai. O carro fica mais pesado, carrega as baterias e tal. Então é um carro mais xoxo e tal, papapá. Mas a solução é intermediária. Mas eu não sei se é isso que lá na frente é o que vai pegar. uhum, Então, por exemplo, o marítimo e o aéreo. Não dá para pôr bateria, porque eles são muito sensíveis ao peso. Então, tá. se você enchesse o navio de bateria, você não sei. O avião, pior ainda. Peraí. Então, hoje fala-se muito de amônia, de nitrogênio, que são coisas que você extrai do ar, inclusive, e você faz veículos que faz conversão. São os motores que estão caminhando aí. E também esse diesel orgânico, vamos dizer, feito de soja, papapá, feito de extração de leguminosas e tal, como soluções nessa linha. Agora, no rodoviário, existe uma coisa que se chama aprisionamento de tecnologia. Você tem que marca de celular? O meu é um Samsung. Tá. O celular anterior seu era o quê? Coincidentemente era um Samsung. Isso é aprisionamento, Tá certo. tá? Por quê? Porque eu compro um, eu aprendo com esse um, eu tenho meus Uhum, carregadores desse um,
e eu vou tal. Então, quando eu for renovar, é muito mais fácil eu ir para esse do que eu mudar para um Apple que é radicalmente diferente e tal, papapá. Se você fala com uma pessoa de Apple, é a mesma coisa. Ah, o Uhum. meu Apple anterior, eu vim para cá e eu vou. Isso é aprisionamento de tecnologia. Você cria elementos e tal. O Ocidente tem um aprisionamento muito grande em cima das fábricas de motores a diesel. É. Não é brincadeira você fechar um monte de fábrica, tá? Uhum. Então, a solução híbrida é a solução que mais convém para você sair desse aprisionamento. Em logística tem um exemplo de aprisionamento bem legal, que é o código de barras versus aquelas antenas RFID, que faz por, não sei, você já viu livro, você deve comprar livro, porque deve gostar de livro, tem uma Uhum. etiquetinha que é uma antena que manda um sinal, Sim. o RFID. E aí, o RFID tecnologicamente é muito melhor. Dá para você fazer o estoque. Por exemplo, você está na livraria, com uma antena você sabe todos os livros que estão lá dentro. Então, Entendi. sabe, tem soluções logísticas muito boas. Mas não pegava. Por que não pegava? Porque a mercearia vizinha da minha casa tinha um leitorzinho de código de barra. Aí vai comprar uma antena? Não vai comprar. E aí fica lá, a Unilever, com alta tecnologia, vou pôr antena para rastrear esse produto meu, protetor solar caro e tal. Não adianta, né? Uhum. Quando que destravou o aprisionamento? Quando fez mais ou menos que nem o combustível com o elétrico. Quando você colocou na frente um código de barras e atrás a etiqueta. Porque aí o cara que tinha um pegava, o cara que tinha o outro pegava. E Entendi. até hoje é por aí que vai, Uhum. tá? Então, o que nós estamos é nesse momento de soltar do aprisionamento. Eu tive no final do ano, eu tive na China e no Japão fazendo uma viagem, e eu tive em Pequim. Pequim me impressionou. Pequim não tem mais carro a combustível, diesel, é fóssil. Você não Só escuta elétrico. barulho em Pequim. 99,8% dos veículos em Pequim são elétricos. Não tem mais posto de gasolina, né? É um negócio impressionante. Nas outras cidades, não. Nas outras cidades já tem uma proporção diferente. Mas eles têm quase 300 empresas produtoras de veículos elétricos diferentes. Uhum. Então, é um tipo de solução. Agora, eu imaginei, falei isso com o meu mecânico. Professor, é muito mais barato a manutenção de um veículo elétrico. É muito mais fácil. É trocar umas pecinhas e tal, papá, né? Aí onde é que pega? Pega na bateria. Aí está se criando soluções, porque, vamos dizer, ela tem uma vida útil, que pode ser de 20 anos, não tem problema, como alguns divulgam. Mas passou 20 anos, você tem que desfazer da bateria. Então, tem uma solução de uma empresa aí, que você, em vez de desfazer da bateria, você vê as células que estão ruins, tira, recoloca as células novas e ela tem uma sobrevida aí mais de uns 5 anos e tal. Isso vai dando. Sim. Mas, concretamente, eu acho que a questão que você colocou, essa angústia é a minha também. A gente não sabe onde vai dar. A É. gente não sabe onde vai dar. Puxa vida, professor, olha, passou tão rápido o tempo, mas tão rápido, e o assunto é tão, eu acho assim, ele é palpitante, ele é importante e tem ramificações, né? Você vai saindo para cá, para lá. E, bom, infelizmente, a gente está chegando ao final. E eu gostaria de agradecer, primeiro te dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Lounge, porque a formação de recursos humanos eu acho que é uma coisa essencial, né, para a melhoria de toda a cadeia. Eu acho que quanto mais se forma pessoas especializadas e com novas visões, eu acho que tudo isso
é capaz de ir melhorando pouco a pouco o mercado, né? Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Eu acho, assim, fascinante e eu espero que tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado, foi um prazer conversar com você. A gente tem realmente um foco muito grande nessa questão das pessoas. Lá no Laut a gente fala que a gente não forma profissional de logística, a gente forma cidadão que é bom em logística, né? Uhum. E é esse o princípio. E foi muito gostoso o papo, nem senti passar. Pensar que o É. professor tem incontinência verbal. Se você deixar, passa. Não, mas foi ótimo. Eu espero que com isso as pessoas entendam um pouco mais, porque eu, antes de conversar com o senhor, eu estava meio reticente. Eu falei, como é que está a questão do Brasil nessa questão, né? E você explicitou bem, o Brasil se saiu bem e está melhorando, né? Então isso também muda o nosso olhar sobre determinadas coisas, né? E ajuda a gente a compreender melhor, às vezes, o porquê que as coisas acontecem ou tem uma dificuldade de acontecer, né? Olha, eu acabei não falando, mas o Brasil tem uma arma na mão que se chama etanol, que é um absurdo para a sustentabilidade. Só Sim, da frota operar só em etanol já dá de 20% de redução de emissão. pois é. Então nós estamos bem, é só não estragar muito aí que. Tá certo. Professor, eu abro sempre espaço, às vezes, por exemplo, tem um livro lançando, tem um evento importante e tal, entra em contato com a gente, porque eu estou sempre Ah, fazendo o lançamento dos programas e aí a gente aproveita para falar sobre, não fica só na questão do programa e depois se esquece, né? perfeito. E eu viro e mexo, eu sempre brinco com o pessoal, brinco em termos. Eu fiz uma vez uma entrevista com um professor ali que é da Embrapa, que fica dentro da Unicamp, né? Sim, E ele me disse que, ele falou, olha, isso já tem uns 2, 3 anos atrás, e ele me disse, olha, as condições climáticas só vão piorar, né? E, infelizmente, vai morrer mais gente por conta disso. E a cada vez que surge um problema grande que a gente tem relacionado com o clima, eu falo, gente, se vocês puderem, escuta aquele programa, é de 2, 3 anos atrás, mas ele é tão atual porque ele avisou, ele falou, olha, ninguém fizer nada, a coisa só vai piorar, né? Então, assim, a gente não costuma ficar parado só no programa e continua disparando informações e notícias, porque eu acho que é fundamental, né? perfeito. Então, vai Olha, eu meu já muito vou. obrigado, viu? Muito Pode obrigado. Eu já falar. vou deixando aí para você, dia 7 a 9 de maio, nós vamos fazer um grande evento, o LAUT em parceria com o Programa de Logística Verde do Brasil, de sustentabilidade lá na Unicamp. Então É, que eu legal. mando para você as informações. Muito Manda sim, obrigado, porque foi um prazer, viu? imagina, eu fiquei muito satisfeito gente, eu conversei com o professor Orlando Fontes Lima, né, da Faculdade de Engenharia Civil da Unicamp, um dos criadores do LAUT, Laboratório de Aprendizagem em Logística e Transporte. A gente falou essencialmente sobre toda essa cadeia de logística e transporte que tem no Brasil, os gargalos, os problemas e os exemplos que o Brasil deu aí desde durante a pandemia para cá. Foram, assim, um programa muito interessante. Professor, muito obrigado mais uma vez e espero que a gente possa se encontrar em uma próxima oportunidade de falar um pouco mais sobre o assunto. Obrigado pela oportunidade, um abraço. Então é isso, nós fechamos aqui a 53ª edição do podcast Fator Humano e eu espero que você goste do programa, que você escute os outros também, né, assista pelo YouTube. E na próxima oportunidade a gente está aqui com mais uma entrevista interessante, mais um convidado muito bom para falar sobre assuntos que acabam atuando na nossa vida de uma maneira muito, muito forte. Um abraço a todos e até a próxima. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá!